Olá pessoal, beleza? Olha só, eu sou o Aldrich aqui trazendo mais uma aula para vocês. Dessa vez a gente vai focar na prova bimestral, né? Abordaremos aqui conteúdos do ensino do primeiro ano do ensino médio, progressões aritméticas, a parte básica, onde a gente calcula os termos gerais, né? Ou termo geral de uma progressão aritmética e a soma dos termos. Um outro ponto que nós vamos abordar é função, né? Função composta, aliás, função produto, função do primeiro grau, estudo dos sinais da função. Tá bom, gente? Então vamos fazer uma aula aqui direcionada para avaliações do ensino médio e a gente começa com progressões aritméticas, como vocês podem ver na tela, o tema também já está lá. Então iniciamos a nossa aula da seguinte forma. Progressões aritméticas. O que significa uma progressão aritmética? Uma sequência de números, né? E que obedece um padrão, que é uma razão aritmética. Vamos conhecê-la. Então, eu vou criar um exemplo com uma abertura bem simples. Primeiro, gente, quando você for criar uma sequência, necessariamente ela tem que estar entre parênteses. É uma sequência de números, uma sequência fácil aqui, ó, 1, só para você entender, ó, 1, 4. Observe a distância entre 1 e 4. Você percebe que a distância do 1 para o 4, 3 números, né? Ou seja, 4 menos 1, 3. Então, 4 mais 3, eu terei 7. E 7 mais 3, eu terei 10. Então, você entende que o padrão dessa sequência aritmética é aquela cuja razão é 3. Então, já vou entendendo o que é razão. Professor, razão, basicamente, em uma progressão aritmética, tá? A razão, a gente vai simbolizar pela letra R, tá? Você pode tomar R minúsculo, R maiúsculo, mas a letra R, e ela seria, basicamente, para você observar uma progressão que é aritmética, você subtrai o termo da direita menos o termo da esquerda, de uma forma bem simples, né? A gente costuma dizer que é o AN mais 1 menos o AN, aliás, o AN menos o AN menos 1. Essa linguagem a gente deixa ela paradinha. O da direita é menos o da esquerda, fácil. Tu quer saber a razão dessa progressão? Vai lá, faz o seguinte, pega o segundo termo, que é o 4, né? Observa lá, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Pega o 4 menos 1. Ou você pode fazer o 7 menos 4, ou ainda o 10 menos o 7, o 13 menos o 10, e você vai perceber que você vai obter sempre o mesmo número, tá? Então, essa progressão aritmética aqui, ela tem razão igual a 3, 4 menos 1, não é? Você pode fazer 7 menos 4, fácil de perceber. Nem precisa fazer cálculo, mentalmente você vai perceber que a distância entre os números é sempre a mesma, e essa distância vai ser igual a 3. Então, temos aqui uma progressão aritmética, eu vou chamar de PA, a gente costuma abreviar, não chama de progressão aritmética, a turma gosta de falar PA, cuja razão é igual a 3. Pessoal, é aritmética porque ela cresce ou decresce através da adição de algum termo, né, numérico. Então, temos aqui a razão. Essa progressão aritmética, Valdir, ela pode ser decrescente? Pode. A gente percebe que ela está aumentando, ó, ela também pode ser decrescente. Então, vamos pegar um exemplo decrescente. Eu pego uma progressão aqui, ó, número 4, e ela vai diminuindo, né, para 1. Então, vai diminuindo. Você percebe que ela diminuiu 3 unidades, então você vai diminuindo de 3 em 3 unidades. Naturalmente, vou entrar, né, nos números negativos. Então, eu vou aqui, ó, menos 2, aliás, menos, vai dar 0, 1, 0, 1, 2, então menos 2, aí ó, menos 5, ela vai decrescendo e sucessivamente, beleza? O Valdix, como é que eu percebo a razão dela? Simples, o termo da direita menos o termo da esquerda, de novo, sempre, né? Você pega o termo da direita, 1 menos o 4, você vai obter menos 3, que é a nossa razão. Você vai pegar a razão, menos 2 menos o 1, tá? Vai dar menos 3 de novo. A mesma razão pode ser vista por menos 5 menos o menos 2. Então, eu terei menos 5 mais, porque menos com menos é mais 2. Observe que toda vez que eu pego o termo da direita e menos o da esquerda, eu obtenho o mesmo valor. Então, esse valor é constante. Característica da progressão aritmética é que a sua razão não pode alterar. Durante todo o processo, é a mesma razão. Daí a gente qualifica como uma progressão aritmética, cuja razão é a R. No meu caso, o exemplo 1 deu 3, no exemplo 2 deu menos 3.
enquanto o primeiro exemplo, a minha razão qualificava a minha progressão aritmética, vou colocar de verde, minha progressão aritmética como crescente, no segundo exemplo, minha progressão aritmética era decrescente. Tá certo? Então, o sinal da razão determina se ela é crescente ou decrescente, tá bom? Então, aqui ela é crescente, não aqui, ó, decrescente. Gente, basta ter uma razão negativa para que ela seja decrescente. Gente, então isso aí é a progressão aritmética, ela tem um padrão que ela cresce ou decresce, né, a partir de uma razão aritmética. Bom, agora eu vou trazer uma dificuldade, né, não é complicado não, mas a gente costuma chamar de cálculo do termo geral, né? Então vamos chamar de cálculo do termo geral. Afinal de contas, quem seria esse termo que a gente chama de termo geral, né? Bom, vou pegar uma progressão aritmética, eu vou chamar o primeiro termo de A1, né? A índice 1, A índice 2, vamos chamar de A3, de A4, A5 e assim vai, né? A6. A minha progressão vai aumentando, ela pode ser infinita, ela pode ter um fim, não é? A n. Vou colocar o último termo como a n. E o termo geral é justamente o último termo que a determina, é o an, né? Esse cara é o termo geral. Tá? Como é que eu busco esse termo geral? Digamos que o termo geral seja o milésimo termo. Poxa vida, vai demorar muito tempo somando aquela razão até chegar no milésimo termo. E a nossa missão agora é entender de que forma, se existe uma forma prática para chegar do termo que eu tenho até o milésimo. O milésimo foi o exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vou criar uma progressão aritmética. O A1 vou colocar como 1, o A2 eu vou colocar o 5, e aí você já sabe se ela é uma progressão aritmética. Aí no caso ela vai crescer, né, de 4 em 4, e aí ela vai até o milésimo termo. Então minha dúvida é como calculo a 1000. Eu quero esse cara. Tá, então, deixem em aberto essa pergunta, porque eu sei que vai de 4 em 4 até chegar no 1000, isso vai demorar muito tempo. E se você não percebeu que a razão é 4, basta fazer 5, que é o termo da direita, menos o termo da esquerda. 5 menos 1 dá 4. Então depois do 5 vem o 9, depois vem o 13, e aí vai aumentando sucessivamente. Para desenvolver esse tal termo geral, vamos criar uma estratégia. Eu quero que vocês pensem comigo. Adotando a minha progressão aritmética, cujos termos, deixa eu selecionar ela, essa progressão aritmética, vamos selecionar ela, vou tirar ela daqui, cujos termos foram mencionados como A1, A2, A3, A4, colocar ela nessa posição. Então, como é que eu faço para achar o tal termo que está bem distante? Vamos lá, vou desenvolver. O que você já entendeu aqui foi o seguinte, que para calcular o A2, basta pegar o A1 e acrescentar a razão, certo? Então, o A2 vai ser quem? Vai ser o A1 somando a razão R. Ele pula, né? Sai do A1 para o A2, tem que somar a razão, aí ele aumenta. Bom, fechou, então está claro isso. O A3, por sua vez, segue o mesmo padrão. Ele pega o A2 e soma a razão. Nada mais correto. Você pega o termo anterior, soma a razão, acha o termo que vem depois. Beleza? Mas nós vimos que anteriormente aqui, ó, no A2, o A2 é qualificado como o A1 mais R, certo? O A2 é o A1 mais R. Então, se eu capturar esta informação, que é o A2, eu vou colocar ela no lugar de quem? No lugar do A2. Se eu transportar ela, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Vou pegar o A1 e colocar no lugar do A2. Desculpa, vou pegar o A2 e vou colocar A1 mais R no lugar dele. Então, temos o A3 igual a o A1 mais R, certo? Bom, se eu não estou me fazendo ser entendido, observe que o termo que eu obtive, o A1 mais R, vai ser colocado no lugar do A2, que é o seu valor original, tá bom? Então, vamos fazer essa substituição. Feita a substituição do A2, teremos o seguinte cálculo, que o meu A3 passará a ser A2, que é o A1 mais R, mais aquele R anterior. E eu tenho aqui A1 mais 2Rs. Beleza, tranquilo. Então, fechei o meu valor do A3. O A3 vai ser o A1 somado com 2R.
Próximo, eu quero pegar o A4. Eu quero que você só observe o processo pelo qual eu estou fazendo para construir uma fórmula. Uma forma, não vou chamar nem fórmula, uma forma de você produzir o cálculo e chegar até a resposta de forma fácil, tá? Vai acompanhando o desenvolvimento. Principalmente você que perdeu a aula introdutória de progressão aritmética. O A4, pela lógica, é A3 mais R, certo? É o anterior mais R. Porém, você viu comigo que o A3 é quem? Ele é dado pelo A1 mais 2R. Provamos agora isso, né? Que o A3 é igual a 1 mais 2R's. Então, eu vou trazer essa informação para cá. O A3 é quem mesmo? O A3 é o A1 mais 2R's. Então, vou colocar aqui, ó, A1 mais 2R's. E esse outro R vai para a contagem. Okay. Turma, o A4 será o A1, o que dará, né? 2 R's mais 1 R, 3 R's. Então, vamos colocar aqui, mais 3 R. Fechou. De novo, tem aqui o valor, né? O meu A4 vai ser o A1 mais 3 R's. Eu quero que você perceba que tem um padrão acontecendo no meio desses cálculos todos. Você não vai precisar fazer ele na prova, vai poder fazer por dedução. Eu quero que você perceba por dedução, né? Você vai deduzir o que é que está acontecendo. Eu estava observando que o A2 foi produzido assim, ó, observa comigo. O A2 era o A1, certo? Mas é o A1 mais 1R. Tá. O A3 é o A1 de novo, mais 2R's. Perceba que se eu fizer 3 menos 1, dá quem? Exatamente 2. Vamos lá. Então, olha o A4. O A4 é o A1 de novo. Então, eu estou percebendo que está todo mundo em função do A1. O A1 sempre aparece na fórmula. Agora, quanto é 4 menos 1? 3. Então dá para deduzir. Sabe o que está acontecendo? Eu nem preciso fazer o cálculo do A4. Já dá para deduzir quem é o A4. O A4 vai ser o A1, que ele aparece sempre, mais 5 menos 1. Faz 5 menos 1 aí, vai. 5 menos 1, 4. 4R. Pronto, montei a fórmula, não preciso fazer aquela contona toda. Então, se eu precisar do A5, eu vou fazer o A1 mais 4R. E se você precisar do A6? O A6 passará pelo mesmo padrão. Então, ele será A1 mais 6 menos 1, 7R. Então, toda vez que eu quiser uma fórmula para calcular um termo que seja sexto, sétimo, oitavo termo, inclusive o milésimo, só é fazer o A1, não é? E pegar o N menos 1. Ora, eu estava com um probleminha, eu iniciei querendo calcular um milésimo termo da sequência. Então, para eu calcular o milésimo termo da minha sequência, vamos voltar na sequência. Tem aqui, ó, dada a progressão aritmética, cujo termo A1 é 1 e o segundo termo é 5, a gente já obteve aqui uma razão. A razão foi 4, ok? Essa é a nossa razão, isso não é nenhum problema. Mas, então, o A1000 que eu estou querendo calcular, que parece ser um cálculo muito demorado, pode ser formulado por esse instrumento que nós fizemos, essa instrumentalização de construção de fórmula aí, que foi importante. Então, é só pegar o A1, vamos lá, mais 1000 menos 1. 1000 menos 1, quanto é 1000 menos 1? 999 vezes R. Quer dizer, eu construí uma fórmula que encaixaria bem para calcular o A1000. Esse é o processo. Então, calcular o A1000 é só fazer o A1 mais 999R. Vamos calcular? O que é que eu preciso para calcular o A1000? Primeiro termo. Aí vamos lá na minha sequência. Eu tenho o primeiro termo? Tenho. Está aqui. Então, vou pegar o primeiro termo, que é o 1, e vou lançar esse valor. Então, temos aqui o 1 como o primeiro termo, mais 999 vezes a razão. Eu tenho a razão, pessoal? Tenho, olha ali, ó. Tenho 1000 razões para acreditar que esse cálculo não é tão complicado. Se a razão é 4, então tem aqui, ó, 1 mais, pessoal, 4 vezes 999, né? 4 vezes 1000 daria 4000, pela lógica, né? 999 vai tirar 1, vai tirar 4 unidades, né? Então vai ser menos 4. Logo, 4 vezes 999, nós vamos ter 3.996. Mais 1. Mais 1 ficaria com 3.997. Fechei.
Quer dizer, o milésimo termo, né, tem aluno que tem a capacidade, o milésimo termo não é o 1000, não. Poxa, não, cara. O primeiro termo é 1, o segundo vai de 4 em 4, é o 5, depois é o 9. Então ele tem um padrão específico da progressão aritmética que foi dada no exemplo A. Então o milésimo termo é o termo de número 3.997. Professor, talvez você não tenha entendido porque foi o primeiro exemplo. Vamos fazer mais questões usando esse esquema, né? É um esquema, uma forma de você produzir, né, um cálculo. Ó, vamos lá, vou baixar aqui, ó. Vamos pegar uma sequência nova, vou criar como se fosse exemplo B. Vamos lá, exemplo B. Vai acompanhando na tela. Vou criar uma sequência aritmética. A razão agora, vamos lá. Vou pegar o número 2, o próximo número é o 8. Então você já percebe que a razão, ó, será 8 menos 2. Ou seja, a primeira coisa que você faz é o cálculo da razão. 8 menos 2 é 6. Então você descobre que a sua sequência vai aumentando de 6 em 6. É o padrão dela. Então 8 mais 6 vai dar 14, depois mais 6 você vai ter 20, e aí você vai produzindo a sequência. Mas a minha pergunta é, quem é o termo, a gente usa sempre a letra A, né? O termo de número 156, por exemplo. O termo está lá na frente. Então vamos em busca desse cara. Qual é o padrão? Se você ainda não entendeu, olhe, preste atenção. O termo A156 vai ser o A1. Sempre o A1, Valdixson, sempre o A1, provamos que é sempre o A1. Nós fizemos um cálculo para colocar tudo em função do A1. Agora faz 156 menos esse 1, 155. Então vai dar 155 R e acabou. Você produz a fórmula para o que você quer. Então tem sim, tem sua dificuldade, sim, mas não é tão assim para você chatear e ficar incomodado. Tem muita dificuldade em matemática, eu sei. Eu penso nos alunos que têm uma aptidão maior para matemática, né? Gostam de matemática, e tem os alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Mas dedicação é tudo, viu, gente? Vamos lá? Vamos calcular aqui o termo que eu quero. É o termo 156. Para isso, nós já vimos que eu preciso utilizar o A1 e a razão. Tá? Vamos pegar aí. Quem é o A1? Vou lá na minha sequência e percebi que o A1 é 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 para o A1. Agora, eu tenho que fazer 155 multiplicado pela razão que eu já sei que é 6. Então, vamos para a razão que é 6. Faz uma continha no cantinho da prova, vai lá, pega um rascunho, né? Vai lá no cantinho, vai lá, ó, 155. Multiplica por 6, com paciência. 5 vezes 6, 30. Ó, vai 3. 5 vezes 6, 30. Com 3, 33. 1 vezes 6, 6. 6 com 3, 9. Temos aqui 930. Então, ó, 2 mais 930. Nem preciso estar dizendo a vocês que a prioridade em qualquer cálculo, qualquer expressão numérica é sempre a multiplicação, né? Então, você repete esse 2, ó, e prioriza a multiplicação, né? Solução para o nosso probleminha, ou seja, o termo que está na posição 156 é 932. E aí fechamos, ó. Está aqui o nosso termo na posição 156. Tá? A 156 significa exatamente isso, o elemento dessa sequência que ocupa a posição 156. Esse é o número 932. Beleza, galera? Então você aprendeu a calcular termo geral, né? Gera uma sequência lá na prova, ó, tá aqui a sequência, tá, o termo está na posição 25. Oxe, 25? Como é que faz mesmo? Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho. Eu quero um termo que está na posição 25. Você gera a fórmula na hora. Sempre o A1 mais 25 menos 1. 24. 24 vezes 0. Fechou. Criou a fórmula, só é utilizar, substituindo o A1 nessa posição e a razão nessa posição. Lembrar de priorizar a multiplicação. E aí você segue, beleza? Então a primeira parte da progressão aritmética é justamente ensinar você a calcular o termo geral. É aquele termo que ocupa uma posição específica na sequência. Um termo lá na frente. Falando de progressão aritmética, tem muitas coisinhas, propriedades e detalhes que podem ser estudados. Nesse vídeo, a gente vai pegar termo geral e soma, né, a soma dos termos. Agora eu vou inaugurar um tópico, o tópico soma, a gente chama de soma de Gauss. Como assim soma de Gauss? A gente costuma chamar de soma de Gauss a soma dos termos de uma progressão aritmética. De Gauss em homenagem a um garoto, né, um alemão, Gauss,
contei a historinha na sala, né? Ele era um aluno do 6º ano, 10, 11 anos de idade, e ele conseguiu fazer esse cálculo em segundos, enquanto o professor achava que a atividade que ele passou seria uma atividade muito longa, demorada. Isso aí atrapalharia, deixaria o professor ficar à vontade no tempo, enquanto os alunos quebrariam a cabeça somando. A atividade que o professor passou, basicamente, foi somar o número, muito simples a atividade, porém demorada. Os alunos teriam que somar do 1 até o 100, e somando, e você sabe que isso aqui vai demorar. Se você parar para fazer, vai perceber que é uma coisa demorada. Mas o tal do Gauss teve uma ideia. Eu tenho até uma teoria. Acho que o Gauss estava com preguiça. E aí o Gauss olhou assim, peraí, vou somar de 2 em 2, vou passar o dia todo somando isso nada? Então o Gauss pensou, olha só, na minha cabeça ele fez assim, tá? Ele pegou, vou somar o 1 com o 100 logo para ganhar tempo, não vou ficar nada aqui. E ele somou, ele percebeu que dava 101. Aí o Gauss disse, não, vou somar agora o 2, estava somando de 2 em 2, ó, 2 com 99. Aí ele percebeu que dava 101. Aí ele disse, vou somar agora o 3 com o 98. Aí ele percebeu que dava 101 de novo. Ele cá com meus botões. Quando eu somo os termos que são equidistantes, que é uma palavra bonita, diferenciada, né? Estão à mesma distância, estão nas extremidades. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, a gente vai estreitando isso, formando duplas, a soma sempre dava 101. Ele rapidamente percebeu isso. Então ele fez assim, peraí, eu vou pegar o primeiro termo, vou somar com o último termo. Por quê? Porque todas vão dar 101 mesmo. Agora, tem quantos termos minha sequência? 100, né? São 100 números. Só que ele vai formar duplas. Duplas, então, não vão ter 100 somas, vão ser 50 somas, porque ele vai somar 2 em 2. Então, ele pegou e dividiu isso por 2. Aí, poxa, vamos ver, 50, né? Porque 100 por 2 dá 50. Então, eu tenho 101, ó, 101 vezes 50. Caramba, então deu 50 a 50. Então, a solução ficou assim, ó, 5.050, acabou rapidinho, ele fez isso bem rápido. Acredito que não deu 1 minuto. Então, a gente foi batizado esse esquema, essa forma de somar, soma de Gauss, no meu caso, de 100 termos. O camarada fez a soma de 100 termos em pouquíssimo tempo. A soma dos 100 termos foi 50 a 50, 5.050. Gente, aí vamos escrever isso na fórmula padrão, né? Você abre o seu livro, tem lá, soma de Gauss, soma de n termos, é só pegar o primeiro termo, somar com o último termo, tá? Multiplicar pelo número de termos, e aí sim, dividir por 2, que foi o processo pelo qual o Gauss conseguiu produzir a sua soma, né? De forma prática, ficou famosíssimo até hoje e tal. Contamos essas histórias. Galera, e essa história não é de carochinha para você, legal, passa. Não, passa não, vai usar essa fórmula do Gauss. E agora, vou ensinar para você a fazer a utilização. Perceba que o Gauss, ele tem uma sequência aritmética de razão 1, que era 1, 2, 3, 4, 5. Os elementos cresciam aritmeticamente com razão 1. Eu vou criar uma sequência aqui, uma progressão, 1, vou colocar aqui 1, 3, pronto. 3 pontinhos, eu vou declarar que isso aqui é uma progressão aritmética. Na mesma hora você vai investigar a razão. Quem é a razão desse cara? Você vai fazer 3 menos 1 e logo percebe que vai de 2 em 2. Nossa razão é 2. E vamos dizer assim, eu queria muito que vocês calculassem a soma dos 20 primeiros termos. Vamos lá, A20. Aliás, A20 não, S20. A soma de 20 termos. Beleza? É isso que eu quero. Aí você, não, tranquilo, vou fazer como o Gauss fez. A soma dos 20 termos vai ser quem? Olha a formulinha, galera. A formulinha diz que é só dividir por 2. Dividir por 2 quem? A soma do primeiro termo com o último termo, no caso o A20. Já que ela tem 20 termos, é o A20 vezes o número de termos. Então, peguei a formulinha do Gauss, adaptei ali A1 mais o A20, que será o 20º termo, vezes 20, que o n vai ser 20, dividido por 2. Vamos montar. Na hora da montagem, a gente vai perceber que teremos um pequeno contratempo. Eu tenho aqui comigo o A1, certo? O A1 é 1, tá? O A1 é 1.
Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vamos ver. Cadê o A1, Val? Olha aqui, temos o A1. Então, de boas, eu vou colocar o A1 no lugar, que é 1, mais o A20. Agora temos um problema, porque o A20 não é fornecido na PA. Cadê o A20? Eu preciso calcular esse cara, tá? Então, quem é o A20? Para um pouquinho para calcular o A20. O A20 vai ser necessário porque é o último termo. Então, a gente aprendeu que é o A1 mais 20 menos 1, 19, 19 vezes R. Termo geral. Bom, o A20 será o A1, que é 1, mais 19 vezes a razão, que nós acabamos de ver que a razão é 2. Então, teremos a razão 2. O A20 vai ser 1 mais 2 vezes 19. Então, 2 vezes 19, você tem 38, né? 9, 9, 18, vai 1, tá, faz de cabeça aí. Achamos o nosso termo tão procurado, que é o A20. O A20 é 39. Então, vou jogar ele aqui, ó, 39, temos o primeiro, temos o 20º, vezes 20 termos, dividido por 2. E aí, temos aqui, ó, a soma. Eu posso fazer aqui 1 mais 39, 40 vezes 20, dividido por 2. Eu já poderia ter dividido 20 por 2 antes. 20 por 2 dá 10. Então, teremos 40, deixa eu colocar mais embaixo, teremos 40, soma de 20 termos, igual a 40 vezes 10, isso nos dá a soma igual a 400. Então, achamos a soma, finalizamos. Declarar aqui, portanto, né, a nossa soma vai ser igual a 400. Então, é bem simples, você vai ter que fazer basicamente uma substituição do A1 com A20, na verdade, acha esses valores, substitui na fórmula e a soma sai prontinha, tá bom? Bom, gente, nessa revisão aqui, dicas, né, de progressões aritméticas, duas fórmulas mais importantes de progressão aritmética têm propriedades, como eu falei, existem outras problemáticas dentro desse contexto. Bom, eu preciso saber qual é a razão da progressão aritmética, quando é crescente, decrescente, tá? A razão, como se calcula o termo da direita menos da esquerda. Nós vimos também aqui o termo geral, como se calcula o termo geral, desenvolvemos o processo, calculamos alguns exemplos de termo geral, entramos em soma de Gauss, né? A soma dos elementos de uma progressão aritmética. Desenvolvemos a fórmula de progressão aritmética, está aqui a soma, né? E aí concluímos com um exemplo. Beleza, gente? Então, essa primeira parte do vídeo vai ser sobre progressões aritméticas. Então, fica ligado. Vamos para a segunda parte da nossa revisão, a parte que vai falar sobre função, tá? Função do primeiro grau, estudo dos sinais, inequações do primeiro grau simples e inequação do produto. Beleza, pessoal? Vamos para o segundo vídeo. Vem com a gente.